Leitura bíblica do livro de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Acaz é ímpio e os sírios afligem-no. Versículo 1. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso fez imagens fundidas a Baalim. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, e conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu de grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou um dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Ezique, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo, depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até aos céus. Agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Isarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, e seus irmãos depois voltaram para Samaria. Acaz busca o socorro dos reis da Assíria e não acha. Versículo 16. Naquele tempo o rei Acaz enviou aos reis da Assíria, a pedir que o ajudassem. Demais disso também os idumeus vieram e feriram a Judá
e levaram presos em cativeiros. Também os filisteus deram sobre as cidades de Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes e Aijalon, e a Gederote e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Timná, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acás, rei de Israel, porque desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tilgate-Pilneser, rei da Assíria, porém o pôs em aberto, e não o fortaleceu isso. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor, e da casa do rei, e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína, e de todo o Israel. E ajuntou a casa os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso, e a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus sucessos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Fim da leitura bíblica do capítulo 28 do livro de 2 Crônicas.